Eu me chamo Felipe Lagreca, eu vou te auxiliar nessa jornada aí sobre você trabalhar as vendas e marketing muito bem no seu meio de hospedagem. Na live de hoje, nós iremos falar por que as formas de pagamento e as taxas mal definidas diminuem suas chances de triplicar as suas reservas. O primeiro ponto para vocês entenderem é que a vida dos gestores de meio de hospedagem, né, ela proporcionar, né, a melhor experiência e facilitar a vida dos hóspedes. É isso que nós, gestores de meio de hospedagem, temos que nos preocupar, né? São com as facilidades, com a comodidade de nossos hóspedes. Não adianta a gente querer complicar a vida deles, né? Tentar transformar isso, né, em algo complicado. Não, porque isso impacta diretamente na experiência. E dentro desses pontos, né, que mais impactam na escolha de um meio de hospedagem, né, para a gente poder facilitar tanto a nossa vida como a vida deles, é exatamente o quê? Preço, formas de pagamento e taxas. Esse é o principal indicador responsável por 92% das escolhas de um meio de hospedagem. E por que eu estou falando isso? Porque eu apresentei muito isso em workshops, né, no tempo que trabalhava na Booking, e a gente falava muito sobre isso, né, de que o preço, as formas de pagamento e as taxas, isso impactavam muito nas vendas. Então eu conversava muito isso com os hoteleiros, com os donos de pousadas, com os anfitriões, a respeito desse assunto. E aí, eu estava vendo aqui recentemente que, segundo uma pesquisa da Forrester Research, tá? Forrester Research, o número de abandono, né, das compras antes de concretizar, né, é muito grande nos e-commerce. Eu falo isso não só do Brasil, mas do mundo afora, né? Então, 83% das pessoas abandonam as compras antes de concluí-las. E com nós, né, no nosso meio de hospedagem, né, nas plataformas, na Booking, no Airbnb, no VRBO, não é diferente. É a mesma coisa. Então, muitas pessoas que se interessam pelo nosso meio de hospedagem, que veem as nossas fotos, que leem nossas avaliações, que gostam dos nossos preços, eles não concluem as compras. Por quê? Primeiro ponto, por conta de taxas. Existem taxas escondidas que a gente só vê quando a gente está concluindo a compra. O Expedia faz isso, a Decolar faz isso, o Airbnb faz isso com o hóspede, né? Ou seja, você vê lá o preço da diária lá no Airbnb. Quando ele vai concluir a compra, tem taxa de limpeza, taxa de comissão e tal. Aí, às vezes, ele olha assim, ele estava se programando, por exemplo, ele encontrou uma acomodação que custava R$200 a diária. E ele vai ficar 5 noites. Na cabeça dele era 5 mil, né? Putz, é 5 mil que eu vou pagar. Quando ele vai concluir, aqueles 5 mil, desculpa, 5 mil não, são 5 diárias de R$200, ele na cabeça dele ele ia pagar R$1.000 pela estadia completa. Quando ele vai concluir a compra, não é R$1.000, aí passa aí a ser 1.300, 1.400, 1.500, só de taxa. O lado positivo que eu vejo de uma outra plataforma que concorre muito, né, com o Airbnb ultimamente, que é a Booking, ela não tem esse problema. Né? Você sabe que lá, quando você coloca no preço final, é aquele preço que você enxergou primeiro. Isso é um ponto muito positivo, né, na escolha para o hóspede, facilita muito a vida dele. E aí, como eu estava continuando falando dessa pesquisa, o primeiro ponto que as pessoas mais abandonam é por conta das taxas escondidas. E o segundo ponto é em relação a pagamento. E aí, um pagamento eu também posso falar também em relação à plataforma do Airbnb. Não estou falando mal da plataforma, até porque eu gosto muito da plataforma, do modelo dela. Eu tenho vários alunos que utilizam a plataforma, mas ele tem algumas limitações. Então, por exemplo, no Airbnb você só consegue fazer uma reserva com cartão de crédito. Só com cartão de crédito. Se o hóspede quiser utilizar outras formas de pagamento, como eu irei falar aqui, você está limitado, você perde a venda por conta disso. E aí você tem que ter um backup em relação a isso. Você tem que trabalhar com uma outra plataforma para que você não perca essa venda simplesmente porque o hóspede não tem um cartão de crédito, porque o hóspede resolveu que quer pagar de outra forma, no Pix, no boleto, enfim. A gente vai ver isso adiante. Então, como eu falei para vocês, o episódio de hoje é exatamente sobre isso. A nossa live de hoje trata exatamente desse assunto. Porque as formas de pagamento e as taxas mal definidas diminuem as suas chances de triplicar as suas reservas. E aí, o que eu quero explicar para vocês, o que é esse obstáculo, para você ter em mente o que é isso. A gente tenta, né, de várias maneiras, facilitar a nossa vida. E eu entendo isso. Né? Principalmente os donos de meios de hospedagens pequenos. Os grandes não, porque os grandes às vezes têm equipe, já têm uma certa estrutura, já têm uma certa habilidade, mas os pequenos eles tentam facilitar a vida deles. E eu entendo isso completamente, porque muitas das pessoas que trabalham com meio de hospedagem e são pequenos, eles também
têm outros trabalhos, né? Às vezes trabalham para uma empresa privada, são CLT, ou às vezes tem outras atribuições, né? Então, eu entendo que a vida é muito tumultuada para ele ter que se preocupar, né, também com relação à forma de pagamento. Mas você deixar com que as plataformas recolham o seu pagamento, eu entendo que isso lhe auxilia muito, mas saiba também que isso tem o ônus e o bônus. O qual é o bônus? Facilita a minha vida. Eu não tenho que cobrar o hóspede, porque tem muitas pessoas que têm problema, né, de chegar para o hóspede, né, fazer aquela cobrança. Tem muita gente, né? Isso é normal no mundo que a gente vive, que tem problema de falar com dinheiro, sobre dinheiro. As pessoas têm problema de cobrar. E eu vou te falar isso claramente, porque recentemente eu fiz uma cirurgia no ouvido e o plano de saúde não atendia esse médico que eu fiz a cirurgia no ouvido. E eu tive que pagá-lo no particular. E eu perguntei a ele, 3 consultas seguidas, quanto custava a cirurgia, e ele me enrolou e ele não falou. Ele não falou. Na quarta vez eu falei assim, cara, como é que eu vou me operar contigo? Na semana que vem tu não me falou quanto que eu vou pagar. Eu não quero ter uma surpresa, porque eu acho que o que é combinado é caro. Então, só trazendo isso para o nosso mundo, as pessoas têm problema de falar de dinheiro, as pessoas têm vergonha de cobrar. Você não pode ter essa vergonha. Outro ponto também, né? A gente tenta sempre aparecer o quê? Nas primeiras posições. Se você trabalha com a plataforma do Booking, você tem a opção de separar o preço da sua diária do preço da taxa de limpeza. Então fica o preço da diária em cima e a taxa da limpeza ou os impostos ficam separados. Você tem essa opção. Tem muita gente que utiliza essa estratégia na Booking para aparecer nas primeiras posições. Então, por exemplo, a pessoa tem uma tarifa de R$ 70 e ele coloca mais R$ 30 de impostos. Eu tenho vários concorrentes meus na região que fazem isso. Né? Então, aí quando você bota o filtro pelo preço mais barato, quem é R$ 70 aparece primeiro e quem é R$ 30 aparece embaixo. E os R$ 30 de imposto aparecem embaixo. Né? E eu, que estou cobrando 110, por exemplo, eu apareço mais embaixo da lista. Isso pode ser uma estratégia. Pode ser que funcione, pode, mas também pode ser que traga problema, porque o hóspede pode fazer a reserva, chegar no final, não ter percebido a taxa, se depara com aquela surpresa, ou ele fazer a reserva no automático e quando chegar no teu balcão, ele ficou com aquela ideia de que a tarifa era 70, mas não era 70, tinha 70 mais 30 de imposto, a tarifa era 100. Isso pode te causar problema na hora do check-in. Pode também. Outro ponto também importante, né, em relação a esse obstáculo aí, essa objeção que a gente carrega aí, em relação que a gente sempre tenta colocar as taxas para ganhar um pouco mais. Ah, eu vou colocar minha taxa de limpeza, porque pelo menos o hóspede que paga, não sou eu que estou pagando, né? Eu vou jogar aquele encargo para o hóspede. Vou colocar taxa de energia, né? Vou lá e coloco. Você vai colocando as taxas no intuito de quê? De que aquela sua diária saia limpa e que o hóspede arque com tudo. Tudo bem, pode ser que em algumas situações dê certo, mas na grande maioria das vezes não dá certo. Por quê? Porque a gente está num mercado com excesso de oferta e baixa demanda. Depende da região, né? Tem regiões que já estão melhores. Eu até publiquei hoje no meu Instagram que a malha aérea está 70% do que era pré-pandemia. Então as coisas estão voltando, apesar que os voos não estão baratos, né? Minha mulher estava procurando um voo aí para ir para São Paulo, agora em setembro, né, com a minha filha, e a passagem mais barata, voo direto, R$ 2.600, saindo daqui de Natal. É caríssimo, imagina, 2.600 multiplicado por 4, isso cada perna, 2.600 por perna, multiplicado por 4, porque minha filha já tem 2 anos, já paga a passagem. Então aí vai dar aproximadamente aí uns R$ 10.000, né? Então, imagina, eu vou pagar R$ 10.000 para minha mulher e minha filha ir para São Paulo e voltar a passar 15 dias. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Mas aí a notícia disse que estava voltando. Não sei, né, até que ponto. Mas continuando aqui, e você entendendo o que não é essa objeção, o que é isso que você não pode ter em mente, né? Primeiro ponto, eu não quero complicar sua vida, tá? Eu não quero te arrumar coisas para você fazer. Então, tira isso da tua cabeça. Eu estou tentando trazer para você que as formas de pagamento, elas podem te auxiliar a vender mais. As taxas que você configura de forma errada, se você configurar de forma certa, elas podem te auxiliar a vender mais e eu vou dar o caminho de que eu acho que pode te auxiliar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, chamar atenção para as taxas, né? Quando eu estou falando sobre isso, eu não quero que você ganhe menos. Você pode ter na sua cabeça, peraí, Lagreca, você está falando da minha taxa de limpeza, você está falando dos impostos que eu cobro separado, independente do seu tipo de meio de hospedagem, tá? Então, eu não estou querendo que você ganhe menos, porque tem muitas pessoas que conseguem ganhar dinheiro, né? Colocando essas taxas em cima, é onde consegue aumentar um pouquinho a gordura. Só que a gente não precisa disso para ganhar gordura. A gente pode ganhar essa gordura a mais trabalhando as vendas acessórias. Esse é o ponto.
Em seguida também, em relação a essa objeção, esse obstáculo, é que nós não estamos falando de preço, né? Apesar de ser muito importante na decisão da escolha final, né? E do hóspede, e sim das facilidades que ele vai ter em reservar com você, pois a forma de pagamento, ela faz parte de uma oferta como um todo, né? Então, se você não sabe do que é composto uma oferta, eu vou te explicar. Uma oferta nada mais é do que o preço, o produto que você entrega, a experiência que você proporciona, as condições de pagamento que você fornece, as políticas comerciais, as regras da casa e a escassez. Ou seja, eu tenho poucas unidades, eu tenho poucas diárias naquelas condições. São esses 6 pontos que construem uma oferta, né? Que são construída uma oferta que realmente vende. Eu posso até fazer uma live sobre isso depois, porque é um assunto muito bom de se falar. Porém, para você superar essa objeção da sua cabeça, né, para você tirar isso da sua cabeça, o primeiro ponto que eu lhe aconselho é que você estude as práticas dos concorrentes no seu destino. O que é que as pessoas que competem diretamente com você estão fazendo? Seja um apartamento, seja uma casa de temporada, seja um hotel, seja uma pousada, o que é que eles estão fazendo? Todos eles separam as taxas, colocam o preço da diária e os impostos embaixo? Ou não? Ou só você está fazendo isso? Todos os anfitriões que competem com você, todos eles colocam taxa de limpeza ou só você que está fazendo isso? É importante que você estude isso, porque você pode estar tendo uma prática que às vezes está distorcendo, né? Tá completamente incabível. Será que existe a palavra incabível? Não sei, mas é uma prática que não condiz com o mercado que você está inserido, tá? Outro ponto também é você buscar meios de baixar essas taxas adicionais ou até mesmo absorvê-las. Assim, como assim, Lagre, que eu vou absorver a taxa de limpeza do meu hóspede se eu sou um anfitrião? Ou, como assim, Lagre, que eu vou absorver os impostos que o meu hóspede paga na minha pousada do meu hotel? Sim, é uma alternativa. Eu vejo isso como uma alternativa e eu vou explicar como que você vai fazer isso. E aí você estuda se é viável para você, se tem condições de você fazer isso ou não. E o terceiro ponto, em relação a gente superar esse obstáculo, é em relação às formas de pagamentos, né? Que elas podem te trazer o quê? As formas de pagamentos, elas podem te trazer mais reservas. Pensa nisso. Se você define formas de pagamentos corretas, elas podem te trazer mais reservas, elas podem aumentar a duração da estadia e elas podem aumentar o consumo no teu meio de hospedagem. E se você é anfitrião e deve estar pensando assim, cara, como que eu vou aumentar o consumo no meu meio de hospedagem se eu não vendo nada? Você não vende nada ainda porque você ainda não escutou falar talvez sobre vendas acessórias. Você acha que só quem vende alguma coisa é hotel, é pousada? Não. Se você é anfitrião, você tem total condições de vender as coisas para os seus hóspedes. Não só vender diárias, mas vender também alimentos, bebidas, passeios, várias outras coisas que a gente pode falar isso numa live só sobre vendas acessórias. E aí você, às vezes, vai ficar com algumas objeções na sua cabeça, né? Você vai dizer, não, peraí, Lagreca, o meu lucro desaparece. Se eu fizer isso que você está me sugerindo, eu vou ter que arcar com custo de limpeza e o meu lucro desaparece. Não, calma aí que eu vou explicar como a gente vai fazer isso. Ou o segundo ponto, você pensar assim, cara, isso aí não funciona comigo, não. Na minha cidade, isso aí não faz sentido algum. Não tem condições nenhuma de eu trabalhar isso aqui da minha cidade, pois na minha cidade é prática comum, né? A gente cobrar assim. Beleza. Mas aí você pensa, se você faz o que todo mundo faz, como que você se destaca? Como que você ganha, né, dos seus concorrentes? Como que você supera eles? Porque se você está fazendo o que todo mundo está fazendo, você é um cara que está na média. Se você não se incomoda de ser uma pessoa da média, ou seja, um mediano, desculpa o termo, às vezes é até um termo pejorativo, né? Parece ser um termo pejorativo, mas não é. Uma pessoa mediana é uma pessoa que está na média, é uma pessoa que não se destaca, é uma pessoa que não cresce, é uma pessoa que não vende, que não se supera. Ela simplesmente está ali na média do que estão os outros concorrentes da pessoa, né? Então, tudo bem, se você se contenta com isso, não tem nada de errado com isso. Eu não me contento. Eu não me contento, eu não aceito ser a média. Então, se você também não se aceita, se você também não aceita ser a média, você está no lugar certo que eu vou te explicar quais caminhos você pode adotar. E aí, existe um jeito errado de você tentar fazer isso, né? Cara, eu vou tentar configurar minhas taxas, minhas formas de pagamento, e de que forma eu posso fazer isso? Ah, eu vou fazer o que todo mundo está fazendo, né? Como eu acabei de falar, e vou esperar um resultado diferente, porque eu vou baixar meu preço. Cara, se baixa teu preço, só vai reduzir o teu lucro. Tu só vai se enforcar mais as tuas margens e você não vai conseguir superar isso, porque o problema não é preço, o problema é definição de estratégia, não é preço, tá? E qual é o jeito certo que a gente trabalha com isso, Lagreca? Como é que eu consigo
fazer de um jeito correto para que a gente consiga superar esse desafio? Primeiro ponto é a gente buscar se diferenciar dos concorrentes. Não só na acomodação, porém como um todo. Você precisa se diferenciar das pessoas como um todo. A forma de pagamento e as taxas é um pedaço que você precisa se diferenciar. Existem vários outros pontos. E como você sabe, quanto mais valor você constrói, né? Quanto mais você traz, né? Quanto mais você reforma o seu meio de hospedagem, quanto mais as pessoas enxergam valor no seu imóvel, né? Na sua hospedagem, maiores são as chances que você tem de vender por um preço maior. Isso é fato, porque ninguém está disposto a pagar mais caro por algo que não enxerga valor. Ninguém está disposto a fazer isso. E aí eu estou te trazendo uma alternativa para que como que você sai dessa. Outro ponto. O jeito certo também, né, que você pode trabalhar também, é aumentar o ticket não com as taxas. Não aumentar ticket com as taxas, porque eu já vi diversas pessoas falando sobre isso, né, conversando, não, uma forma que tem do anfitrião ganhar mais dinheiro é ele trabalhando as taxas. Uma forma que o hoteleiro tem de ganhar mais dinheiro é separando os impostos da diária normal. Não, eu não enxergo dessa forma. Eu não enxergo dessa forma, tá? Apenas, se possível, né, você conseguir exatamente aumentar o ticket da hospedagem através das vendas acessórias. Não é através de taxa. Porque, na minha visão, taxa, ela me afasta. Eu vou falar você como hóspede, não estou falando para você como especialista, mas falando para você como um hóspede. Se eu vou para o meio de hospedagem, né, e já aconteceu, durante a pandemia já aconteceu. Aí eu tive a sorte, tá? Que a casa que eu estava indo, que eu viajei, eu até fui para essa casa na pandemia do ano passado, em abril, maio. Essa casa, por sinal, era uma casa que eu passava o Réveillon, não, o veraneio nessa casa, na época que eu era criança, porque essa casa era do amigo do meu pai. Eu reconheci a casa, apesar dela estar reformada, mas se eu não tivesse reconhecido a casa, eu também não teria feito o aluguel dela, porque eu reconheci a casa e eu consegui ligar para o meu pai e eu peguei o telefone direto dele e fiz uma reserva direta, não foi pela plataforma. Mas só de taxas, eu fui passar 15 dias nessa casa, o valor, assim, total, dava uns 8 mil reais para passar 15 dias nessa casa. Dava 8 mil reais. 8 mil reais. Eu consegui fechar esse mesmo período com a casa com ele, eu fechei por 3.500 reais. Ou seja, se eu fosse pela plataforma, estava dando 5 mil para ele, ele ia ganhar 5 mil, e mais os outros 2 mil e lá vai fumaça, era só de taxa. Era só de taxa. Eu faço, não, eu não quero, não vou ter condição de pagar, ou seja, praticamente eu vou pagar 5 de locação e 3 de taxa. Não vou. Era taxa de Airbnb, era taxa de eletricidade, era taxa de limpeza. Eu digo, tá maluco que eu vou pagar isso? E aí eu consegui fazer essa diária trabalhando, porque eu conheci, né, a casa, eu reconheci a casa. Mas esse não é o intuito final da live. O intuito final da live exatamente esse ponto aqui que eu quero levantar para vocês. O primeiro ponto, quando a gente vai fazer a gestão, né, do pagamento, né, as formas de pagamento, a gente precisa fazer a gestão dela. No Airbnb não é possível, tá? Eu preciso logo adiantar. Se você é um anfitrião e está me assistindo, pelo Airbnb não é possível você fazer isso. Por quê? Porque o Airbnb só tem condições de fazer reservas através do cartão de crédito. Só. Antigamente podia ser feito através de boleto. Não pode mais. É só cartão de crédito. E simplesmente. Se você trabalha com a Booking ou ainda não trabalha, porque às vezes você tem alguma trava, alguma coisa, não se preocupa. Mas pela Booking, você tem a opção de você recolher o pagamento. Então, quando você recolhe o pagamento, você pode oferecer o quê para o hóspede? Para ele pagar em Pix, para ele pagar no boleto, para ele fazer um TED, para ele fazer um DOC, para ele fazer no cartão, no débito, para ele fazer no crédito, para ele me pagar em dinheiro. Preste atenção que eu tenho 6 formas de pagamento. Você vem comigo aqui. Às vezes tem uma pessoa que ela tem condições, ela tem um salário, mas às vezes o cartão de crédito ela não tem um limite muito alto. Não tem. Por qualquer motivo que seja. Não tem. Né? Então você para pensar, por exemplo, quando eu fiz o meu Nubank, quando eu abri meu Nubank pela primeira vez, eles me deram um cartão de crédito com saldo de 2 mil reais. Cara, não dava para nada. Mas aí eu fui usando o cartão, o limite foi aumentando, beleza? Então tem pessoas que são pessoas de boa fé, que são pessoas que têm um salário bom, mas não têm um cartão de crédito com limite suficiente. Às vezes porque emprestou cartão de crédito para o irmão, emprestou cartão de crédito para o pai, para a mãe, para um parente, para o amigo, enfim, e não tem. Então, se ele não tiver um saldo no cartão e ele querer viajar, você vai perder essa diária. Você vai perder. Porque a pessoa não tem condições de pagar, porque o cartão não tem saldo. Mas ela faz assim, eu vou te pagar, eu faço um Pix. Mas ela não tem como fazer isso com você. É o primeiro ponto.
Então, se você trabalha com esse tipo de formas de pagamento, você aumenta o leque. É mais ou menos, quando eu costumo dizer para vocês, quando a gente cria aquela política de gratuidade de crianças. Eu falo para vocês que, né, estou dando só fazendo analogia. Quando a gente tem uma gratuidade de crianças maior, a gente consegue trazer mais famílias para o nosso meio de hospedagem, né? Por quê? Por exemplo, hotéis e pousadas têm essa mania de fazer assim: ah, eu aceito crianças gratuitas até 5 anos de idade, 6 anos de idade. Beleza? Tudo bem. Quando ela coloca que aceita até 8, até 10 anos de idade gratuitamente, ela aumenta um pedaço de famílias a mais potenciais para ir para o meio de hospedagem dela. Então, trazendo isso para o lado da forma de pagamento, quando você abre mais opções de formas de pagamento, você aumenta o leque. Você aumenta o número de pessoas potenciais a consumir o seu produto. Agora, claro, Lagreg, isso vai me dar muito mais trabalho? Vai, mas você quer ganhar dinheiro ou você não quer ganhar dinheiro? Você quer triplicar as suas reservas ou você não quer triplicar? Você precisa escolher, não sou eu que tenho que escolher. Você vai ter que dizer. Por quê? Porque tudo que vai trazer retorno tem que ter um esforço a mais. Não existe nada que traz mais retorno que não tem esforço. Eu desconheço isso. Eu desconheço. E aí, uma forma que você tem de se prevenir, né? São duas. A primeira, todas as vezes que eu receber uma reserva e vier com cartão de crédito através do Booking, por exemplo, ou alguma outra plataforma que você trabalhe, você tem acesso aos dados do cartão, você pode fazer uma pré-autorização. Ou seja, eu posso fazer uma digitação lá na minha máquina, né, fazer uma venda digitada, onde eu vou testar se o saldo do cartão é válido e eu vou testar também se os dados são corretos, a data de validade, o código de segurança e se tem um saldo para pagar minha multa caso ele cancele. Então, isso chama-se uma pré-autorização. É o primeiro ponto. O segundo ponto que eu também posso fazer, né, para me proteger, porque algumas pessoas, né, principalmente os anfitriões, né, porque como eu falo para meios de hospedagem, eu preciso também fazer algumas ressalvas. Os anfitriões, eles têm muito medo de alugar por fora da plataforma, porque eles falam, para fora da plataforma não tem o seguro. Isso aí você pode suprir isso fazendo um seguro no seu banco, que é barato, né? Seguro de residencial não é feito seguro de carro, não é um seguro tão caro, é um seguro barato. É o primeiro ponto. E o segundo ponto é que você pode, na hora do check-in do hóspede, ele assinar um contrato. Ele assinar um contrato. Por sinal, até fui impactado por um anúncio, né, de um gerenciador de canais aí, que vários anfitriões conhecem, com um contrato de modelo, com um modelo de contrato de locação. Gratuito, gratuito. Eu vi que ele estava distribuindo aí, eu fui até impactado pelo anúncio. Então, para você ver como que você pode trabalhar isso, ou seja, você tem a segurança jurídica. Por quê? Porque qualquer dano que seja pequeno, você pode acionar isso no juizado especial. E no juizado especial não tem custas e você não precisa de advogado. Você mesmo pode entrar com ação judicial, você mesmo pode fazer a petição judicial e você demandar isso. Então, você, além de você ter um seguro, você tem um contrato. E aí você faz uma pré-autorização para que você tenha mais opções de vender mais. Principalmente você que está com a baixa ocupação, você que está com dificuldade de alugar para as pessoas durante a semana. Aí você faz, cara, eu não consigo alugar durante a semana. Pô, meu movimento está muito baixo. Mas, cara, você dá condições das pessoas também fazerem reservas? Né? Então você tem que entender isso, porque quanto mais você diversifica, mais você traz pessoas. É a mesma coisa, eu costumo dizer, daquele restaurante, né? Porque tem restaurantes que só aceitam cartão de crédito e débito. Aqueles restaurantes, presta atenção, que aceitam Vale Alimentação, Sodexo, Alelo, VR, Ticket VR, esses outros aí que aceitam, presta atenção como eles têm muito mais demanda do que os restaurantes que não aceitam. Por quê? Porque eles tinham uma variedade maior de pagamento. É simples assim. E eu já deixei de ir, porque minha esposa tem um cartão desse, e muitos restaurantes eu parei de frequentar quando pararam de aceitar o cartão. Eu falo assim, não estou fim de pagar por esse não. Se fosse sem pagar, fosse pelo cartão, que você, entre aspas, não sente, eu iria. Mas, se não for pelo cartão, não vou não. Não faço questão não. Prefiro tirar do meu bolso em um outro lugar. Então, para você entender que a forma de pagamento, ela impacta ou não na demanda, né, do estabelecimento. Outro ponto também importantíssimo, principalmente você, agora eu vou falar para os anfitriões, tá? Porque quem é dono de hotel e pousada já tem uma estrutura, já tem quem limpe. Mas eu vou falar agora especificamente para quem é anfitrião. Preste atenção que um dos grandes calos dos anfitriões é em relação à taxa de limpeza.
em relação à taxa de limpeza. Vocês têm muito gargalo com isso. Vocês têm muito problema com isso, com taxa de limpeza. Por quê? Porque muitas vezes vocês não querem vender uma única diária, simplesmente porque você vai dizer, cara, não compensa eu vender só uma diária. Não compensa vender uma diária, porque se eu vender uma diária, eu pago R$100 de taxa de limpeza, minha diária custa 200, eu vou ficar com R$100, mas não sei o que, imposto, papapá, ppp, não dá. Não vale a pena, não vale a pena. Então, o que é que eu posso fazer lá, Greca, já que não vale a pena eu vender uma diária? Aí eu digo, putz, então isso aí é um outro assunto que eu falo sobre restrição, né? Coloca o preço mais alto, né, para uma diária e cria uma promoção para quem fique 2 noites, para quem fique 3 noites, você cria uma promoção. Mas não é esse assunto que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte, se você está num apartamento, vamos dizer, num flat, que tem várias pessoas que fazem aluguel por temporada, o primeiro ponto que eu sugeriria para você é vocês dividirem uma pessoa. Então, por exemplo, eu tenho um apartamento de temporada. O meu primo tem um apartamento. Eu falei, meu primo, mas podia ser um amigo, tá? O meu primo tem um apartamento também nesse mesmo edifício. Um amigo que eu conheci lá na reunião de condomínio também tem. Ele também aluga por temporada. E aí ele tem também mais um amigo. Então somos 4. Eu posso pegar 4 pessoas, né, juntar 4 anfitriões e dividir um funcionário, dividir os custos de um funcionário, de um ASG, né, que é um auxiliar de serviços gerais, né, para fazer o quê? A limpeza dos nossos apartamentos. Por quê? Porque tudo isso vai conseguir fazer você economizar, entende? Você consegue economizar esses pontos exatamente por quê? Porque você não vai estar mais pagando por diária. Porque preste atenção, se você tem um apartamento e você fizer aí, vamos supor aí que você faça 20 diárias no mês, você faça 20 diárias, né? Então vão ser 10 reservas. Vão ser 10 reservas, cada reserva são 2 diárias. Cada pessoa geralmente fica 2 noites no teu apartamento. Então você 10 pessoas entrando e saindo, né? 10 pessoas entrando e saindo. Então você 10 limpezas. Se você paga mais ou menos aí, dependendo da região que você tá, entre 100, 150 reais, vamos botar 150, que você paga por uma faxina, você vai estar pagando por mês 1.500 reais. Quanto custa hoje um salário mínimo? Quanto custa hoje um salário mínimo com carteira assinada, com FGTS recolhido? Mais ou menos aí uns 1.600 reais. 1.600 reais, mais ou menos. Com vale transporte, com alimentação e tal. Bota aí 1.800 reais. Uns 1.800 reais. E aí, ou fazendo a conta, vai ficar mais redondo ainda, 2.000 reais. O custo de um funcionário hoje, em qualquer região, hoje, 2.000 reais para fazer limpeza de apartamento. Se eu tiver 4 anfitriões que resolvam dividir os custos da limpeza, 500 reais para cada um, pô. É 500 reais para cada um. E a gente consegue ter muito mais rotatividade. Por quê? Porque agora a gente pode alugar um apartamento um único dia, né? A gente pode ter essa disponibilidade de mais pessoas passando, ou seja, eu vou conseguir ganhar mais dinheiro. Esse é o primeiro ponto. São vários anfitriões rateando, né, as despesas de um funcionário. Eu faria isso facilmente. Se eu fosse um anfitrião, eu tivesse apartamento, tu acha que eu ia ficar pagando por diária? Tu acha? Óbvio que não, cara. Óbvio que não. Eu tenho um apartamento com uma diária de 200 reais. Eu pago 100 reais de faxina? Nunca. O que é que eu ia fazer? Eu ia me juntar com uns 2 ou 3 ou 4 pessoas que tivessem lá. Cara, vamos dividir isso aqui? Vamos dividir isso aqui. Um contratozinho aqui pra gente. Pá, vamos lá. Assina aqui, tá todo mundo responsável aqui. Todo mundo devedor solidário aqui. Pá, cada um faz o rateio aqui, deposita. E a gente paga ela. E ela atende 4 apartamentos. E ela faz o check-in pra gente. Faz o check-out, né? A gente treina uma pessoa para fazer isso. A gente treina uma pessoa para fazer isso. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que se você for um anfitrião e você está pensando em expandir o seu negócio, né? Você está pensando em, cara, agora eu vou querer aumentar. Eu tenho 2 flats, mas agora eu vou querer aumentar o meu portfólio, eu vou administrar mais apartamentos. Eu não vejo vantagem alguma você pagar por diária. Você tem que ter um funcionário fixo. Por quê? Porque as pessoas... É muito normal das pessoas que estão começando a empreender. As pessoas têm medo de assumir conta fixa. As pessoas têm medo. Tem um medo que eu não sei o que é isso, cara. Porque, assim, eu tava até assistindo um vídeo, eu fui impactado agora por um Reels do Flávio Augusto, né? Que fala assim, cara, a gente só tem uma vida. A gente vai viver a vida com medo, cara. A gente tem covardia de uma vida que é tão passageira e a gente deixar de investir, né? A gente deixar de contratar um funcionário porque, ai meu Deus, eu tenho medo de me comprometer, de não alugar. Cara, tá com medo de quê, cara? Tá com medo de ter que botar a cara no mundo mesmo, tem que correr atrás de diária, tem que aprender coisas novas, tem que aprender a mexer no Instagram, tem que aprender a fazer tráfego pago, tem que aprender a mexer nos portais de reserva. Tá com medo de quê? Tá com medo de quê? Porque o não tu já tem. Aí tu fica com medo de contratar um funcionário, com medo de crescer o teu negócio, porque tu tem medo de assinar uma carteira, cara. Isso não existe em canto nenhum do mundo.
Então, se você pensa em ampliar o seu negócio, se você pensa em administrar mais casas temporárias, administrar mais apartamentos, de administrar mais flat, esse assunto aqui não é para hotel e pousada. Estou falando diretamente para os anfitriões, tá? Porque esse é um assunto para o anfitrião, porque hotel e pousada já tem estrutura para isso. Então, você não pode ter medo de contratar, pô. Não pode. O máximo que pode acontecer, desenha qual é o pior cenário. Pô, o pior cenário que pode eu ter que tirar do bolso durante 3 meses, né? Eu só consigo segurar 3 meses, se não der 3 meses, vou ter que demitir e tal. E beleza, e segue a vida. Você não vai morrer por causa disso. Mas e se der certo? Se der certo, você vai estourar. Se der certo, você vai estourar. E vai fazer o que os anfitriões não fazem. Por quê? Porque se tu tiver um funcionário teu, tu não precisa colocar taxa de limpeza. Se tu não coloca taxa de limpeza, tu vai ficar 10 mil vezes mais competitivo, 10 mil vezes mais atrativo, 10 mil vezes mais lucrativo. Porque tu vai rodar teu imóvel mais vezes. E aí fica se empreendendo com a taxazinha de não quero vínculo, eu prefiro pagar 150 na diária do que eu assinar uma carteira de R$ 1.600 e eu ficar ganhando naquela média. Mas tudo bem, eu não posso discutir com você não. Se você quiser ser uma pessoa na média, tá tudo bem. Eu não tô aqui para dizer que você não vai ser na média não, mas longe de mim. Longe de mim. Se você quiser uma pessoa ser na média, você está no perfil errado. Não é aqui que você vai ser uma pessoa na média. Porque você tem que se desafiar o tempo inteiro. Você não pode, em momento algum, sentar e ter medo de correr risco. Você não pode correr o risco da ruína. Esse risco não pode, não. Mas o risco de, cara, eu posso dar errado aqui, eu posso perder 2, 3, 4, 5 mil? Pode, mas a chance é muito baixa. É muito baixa se você trabalhar bem com os portais, se você me segue em meu perfil, se você me acompanha. Não tem como dar errado, meu camarada. Eu tenho certeza que não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Eu estou te explicando aqui. E outra forma também, né, em relação aos impostos. Né? Não separe impostos. Tudo isso que eu estou falando aqui é muito mais fácil, principalmente você que é anfitrião, né? Você que é anfitrião, você que tem medo da plataforma do Booking, tira isso da tua cabeça, arranca isso da tua cabeça. Não tem que ter medo de nada. É uma plataforma completa. Agora, se você acha que é uma plataforma complexa, tira isso da sua cabeça. Por que você tem que tirar isso da sua cabeça? Porque é uma plataforma que tem muito mais opções de você trabalhar. É você definir sua forma de pagamento, você ser o dono do seu pagamento, é você definir se quer botar taxa, se não quer, né? Então você tem que entender esses pontos. Você precisa entender, você não precisa ter medo. Você precisa aplicar, você precisa executar as coisas que eu estou pondo em prática aqui para você. Então, eu vou fazer o primeiro desafio para você. Se você não trabalha com Booking, você está perdendo uma oportunidade, principalmente se você é um anfitrião. Porque quem é hotel e pousada é mais do que obrigação. É que nem falar inglês hoje em dia. Falar inglês não é mais um diferencial. Falar inglês hoje é obrigação. Se você não fala inglês hoje, meu amigo, você está fora. Você está fora. Não é, eu falo inglês, é um diferencial. Não, cara, você é mais um na lista aqui. Opa, se não falasse inglês, nem continuaria mais na seleção. Não é. É a mesma coisa. Dono de hotel e dono de pousada que não trabalha com Booking, ele está fora do mercado. Ele nem existe. Esse cara nem existe. E anfitrião é uma porta, uma janela que se abre. E eu estou aqui para auxiliar vocês nessa janela.